Hoje, nós semana passada terminamos o livro de Ezequiel e hoje daremos continuidade no livro de Daniel. Nossa revista ela trata dos dois livros, né? Ezequiel e Daniel. Hoje nós faremos uma introdução ao livro, então antes do primeiro capítulo de Daniel da revista, né? Então nós faremos uma aula hoje introdutória ao que encontraremos no livro de forma geral e alguns aspectos interessantes para nós entendermos o livro. O livro de Daniel, ele é muito importante, dado as suas visões que são descritas e também algumas questões teológicas, como as semanas de Daniel, que é citada, e dentre outras coisas que nós veremos. Então é um livro que nós temos que estudar ele com um pouco de calma e observar bem algumas questões. Então vamos já dar início. O que encontramos no livro de Daniel? É um dos livros mais conhecidos e complexos do Antigo Testamento. Então o livro de Daniel é bem conhecido, todo mundo já ouviu falar do Daniel e seus amigos, de Nabucodonosor, da estátua, dos amigos de Daniel na fornalha, de Daniel na cova dos leões. Então é um livro que todos nós conhecemos, as crianças conhecem. Porém, a gente lembra dessas partes da história, mas tem uma parte também que é bem complexa, que é a menos falada, que são as visões de Daniel. As visões que ele tem e o que elas significam. Qual o significado ela traz para nós e trouxe para o povo daquela época. É a história de um jovem israelita tirado à força de sua terra natal. Então, o Daniel ele é o personagem principal e ele vai trazer essa realidade de um jovem que foi tirado à força da sua terra, com seus amigos e também com uma parte da população, e foi levado cativo para servir em outra nação. Esse jovem, ele ascendeu rapidamente, ele cresceu naquela nação rapidamente, tornando-se um dos oficiais mais respeitados do governo. Então, ele foi levado cativo, porém ele se tornou muito respeitado naquela nação. Ele cresceu naquela nação, lembrando um pouco da história de José do Egito. Foi levado, foi vendido, foi levado, então ascendeu no Egito, cresceu no Egito e se tornou alguém importante. Mesma coisa nós observamos em Daniel. Daniel também vai demonstrar, o livro de Daniel também vai demonstrar a resistência pela fé, as suas crenças. Você está em uma nação que não é a sua, as pessoas exigem algo de você e você vai ver as pessoas defendendo sua fé, mesmo que isso acarrete até a morte, Eles não morrem, mas eles foram levados à morte por defenderem sua fé. Então é um livro que vai trazer esperança e também vai fortalecer a nossa fé em momentos de dificuldade e controvérsia. Quando a sua fé é questionada, como você lidar com ela, Você tem que resistir até o último momento. Então, esse livro é bom a leitura dele, o estudo dele, principalmente nesse tempo de estudo. São poucos capítulos, 12. Então você pode ler ele várias vezes enquanto a gente vai estudar, que ele vai ficar na sua cabeça. E aí essa parte de você, em momentos adversos, você batalhar por sua fé ou não negar sua fé diante da dificuldade, vai estar bem centrado no seu coração e na sua mente. Então o livro de Daniel ele também traz isso para nós. Qual a mensagem do livro, O livro de Daniel tem como mensagem central a soberania de Deus. Vamos ver, alguém pode ler Daniel 2:21? Pode ler o 20 e o 21, por favor. Daniel 2, 20 e 21. Então, Daniel ele vai introduzir o tema da soberania de Deus.
é Deus quem faz todas as coisas, é Deus quem coloca um rei, um governador, é quem o tira, é Deus quem dá sabedoria, é Deus quem dá inteligência. Então Deus é soberano sobre qualquer situação. Então veja, isso é importante porque qual é a história de Daniel? O povo foi levado cativo, Daniel e seus amigos foram levados cativos para servirem a outro rei que não era o seu. Lá o povo, alguns sofriam, alguns cresciam, porque faziam parte da corte, como Daniel, seus amigos também acabaram ali tendo uma evidência maior. Mas o que é que fazia eles não desistirem de tudo? Crer na soberania de Deus. Eu estou sendo levado cativo, mas Deus é soberano sobre qualquer situação. Então, acredito que Deus ainda cuida de nós. Então, veja como é levado, né? A mesma coisa diz José no Egito. Ele foi levado, ele nunca falou contra Deus, mas foi ali demonstrando Deus em sua vida. A mesma coisa de Daniel. Ele numa nação inimiga, numa nação que dizia para ele fazer certas coisas, comer certas coisas, ele diz, não posso comer, eu não vou fazer, porque eu sirvo a um Deus que não permite isso. Ele não negou sua fé para dar um jeitinho ali de crescer, mas ele defendendo sua fé, ele cresce naquela nação inimiga. Isso me lembra um caso, certa vez um colega me contou, que ele trabalhava numa empresa e aí ele era tipo da secretária, da recepção, assim. E aí o chefe dele, uma vez, pediu para ele mentir lá num caso. Ele recebeu uma ligação, aí o chefe dele pediu para ele inventar lá uma história, e ele disse, não posso mentir, não sei o que, eu não vou fazer isso. Aí o chefe dele ficou com raiva, disse, depois vá para casa hoje, não sei o que, ficou com raiva, tive uma discussão lá. Só que aí um tempo depois, ele voltou para a empresa, continuou trabalhando, né? Naquele dia ele tinha ido para casa. Um tempo depois, o chefe dele chamou ele para uma reunião, ele pensou que era para ser demitido. Só que o chefe dele colocou ele como tesoureiro da empresa. Porque ele disse que agora ele via que ele era um rapaz de confiança e tinha que ter um cargo de confiança naquela empresa. Então, para você ver, às vezes diante de uma situação ao qual você defende sua fé, que a Bíblia nos proíbe mentir, Deus usa aquilo para algo bom e você ainda dá testemunho ao qual Deus é glorificado. E a mesma coisa com Daniel. Daniel defende sua fé e ele ascende não por negar sua fé, mas por defendê-la. Então, na vida de Daniel e de seus amigos, encontramos a ênfase fidelidade ao Senhor. É disso que eu estou falando. Daniel, ele introduz a questão da soberania de Deus e na vida deles, pessoal, nós observamos a fidelidade ao Senhor. Então, dois temas encontrados no livro: soberania de Deus e fidelidade a Deus. Em um contexto hostil, mesmo diante da pressão cultural, política e religiosa, eles permanecem firmes em sua fé. Então eles sofriam pressão de todos os lados, eles estavam em uma terra distante, com um povo que não era um dele, eles estavam sendo obrigados a fazer coisas que não eram a deles, mas diante de toda a pressão cultural, política e religiosa, eles se mantêm firmes na fé. Isso é muito importante para os nossos dias de hoje. Nós crentes estamos sendo pressionados de todos os lados. Culturalmente, é uma cultura que estão tentando impor a nossas crianças, adolescentes, jovens e a nós mesmos, que não glorifica a Deus. A política do mundo, não só do nosso país, mas de todo o mundo, está um caos. Então nós também somos pressionados a defender nossa fé diante da política. E religiosamente, um tempo que religião e igreja é aquilo que eu penso ser religião e igreja, nós também somos pressionados a colocar nosso querer em vez do querer de Deus. Então o livro de Daniel fala muito conosco nos dias de hoje. É também um livro que vai tratar de política para aquela época. Então Deus vai se mostrar como também um Deus soberano sobre essas questões políticas. Isso é interessante. Vamos ver alguns textos para vermos essa afirmação. Daniel 1:8. Alguém pode ler? Depois nós vamos, aqui a gente está só introduzindo, depois a gente vai capítulo por capítulo seguindo nossa revista, viu?
Então Daniel ele não quis comer aquelas comidas para não se contaminar. Então veja, iguarias finas, coisas boas. O rei deu a ele, olha, para ele comer coisas boas, ele, não quero. E aí ele vai fazer um jejum dele, né? Aquele jejum de Daniel, depois nós entraremos nisso. 3:16 a 18, eu vou ler esse. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoramos a imagem de ouro que levantastes. Então o que é que está acontecendo? O rei diz, vou jogar vocês na fornalha e vocês vão morrer. Aí eles dizem, graças a Deus. Se Deus quiser livrar a gente, ele livra. Se não quiser, a gente morre feliz por não estar adorando outros deuses. Então, olha a fé desses 3 jovens. Eu vou matar vocês. Pode matar, mas a gente morre feliz por não abandonar nosso Deus. E ainda damos testemunho a ti que morremos pelo nosso Deus e não adoramos o teu Deus. Então, a fidelidade diante do Senhor é um tema apresentado no livro, né? 6:16 a 23. Alguém pode ler? É Daniel nas covas dos leões. Alguém pode ler só o 16 ao 20? Eu vou ler. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Continuando. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então Deus livra Daniel. Daniel é fiel a Deus, e Deus o livra da boca dos leões. Continuando. O livro de Daniel também demonstra que a soberania de Deus se manifesta tanto em fazer prosperar os fiéis, quanto em livrá-los de forma milagrosa nas horas da aflição. Então, Deus ele age fazendo prosperar os seus fiéis, como ele fez com Daniel e os seus 3 amigos, como ele também demonstra ali sua soberania, livrando eles de situações aparentemente impossíveis. Você esteja jogado numa fornalha, em que só chegar perto a pessoa era queimada. Imagina você estar dentro e a pessoa ser liberta daquilo, ser livre sem nenhuma queimadura. Você esteja jogado na cova dos leões e os leões não te atacarem. Então Deus demonstra sua soberania até sobre o fogo, por exemplo. Deus é soberano sobre o fogo. Deus é soberano sobre os animais. Então não há situação ao qual fuja das mãos de Deus. Também Deus é quem faz a pessoa prosperar. Ele faz Daniel prosperar em um local hostil. Ele faz seus amigos prosperarem em um local hostil. Então é Deus quem dá todas as coisas. Também no livro de Daniel, Daniel nos ensina que o Senhor reina sobre tudo e que sua providência conduz a história para a glória do seu nome, para glorificar seu nome. Então Deus ele conduz todo mundo e toda a história. O que está acontecendo agora lá na China, no Japão, na Rússia, na Austrália, na ilha mais distante do mundo,
Deus está conduzindo a história de lá também. Não é só aqui em Itaporanga, não é só no Brasil, não é só a minha, não é só a sua. Deus está conduzindo toda a história do mundo para que ao final seu nome seja glorificado. Então isso acontece, é demonstrado em Daniel como Deus realizando algo lá em uma nação que não é a sua aparentemente ali, que o povo de Deus tinha sido levado. Então Deus conduz o coração do rei, Deus conduz o coração do povo, Deus conduz o coração de Daniel e de seus amigos para que seu nome ao final seja glorificado. Então o Senhor reina sobre todo o mundo, Ele é provedor de todo o mundo e é Senhor também da história de todo o mundo. Isso é demonstrado no livro também. Alguns temas que aparecem, né, que é a mensagem que é dada, né, o que nós vamos ver, as mensagens principais do livro de Daniel, soberania de Deus e fidelidade ao Senhor, né, firmeza na fé. Então, isso é a mensagem que o livro vai trazer. Os temas encontrados. O primeiro tema que nós encontramos é o reino de Deus. O livro de Daniel apresenta o reino de Deus como ponto culminante do programa divino para Israel e para todas as nações. Em contraste com os impérios humanos, frágeis e temporários, o reino de Deus é descrito como eterno e indestrutível. Então veja, vai ser apresentado dois reinos no livro, a esse tema. O reino dos homens e o reino de Deus. O reino de Nabucodonosor e o reino de Deus. Aí vai ser demonstrado também outras nações, além de Nabucodonosor, e o reino de Deus. Aí o que é demonstrado? Que essas nações, esses reinos humanos, são frágeis e passageiros. Eles se levantam da mesma forma que eles caem. A gente vê isso na política. Um presidente se levanta, logo ele cai. Outro se levanta e sai, outro se levanta e sai. Mas o reino de Deus não. O reino de Deus é contínuo e não é frágil. Então, isso é demonstrado no livro. Vamos ler o 2:44. Alguém pode ler? Mas, nos dias desses reis, por Deus do céu, suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, o reino de Deus existirá para sempre e não será como um reino comum que é levantado e cai e passa a outro povo. Vamos supor, a presidência do mundo todo, né? Eu estou evitando falar na nossa para não fazer assim coisas, mas a presidência do mundo todo, entra um, passa de um povo para outro, né? A de Deus não, a de Deus somente Ele rei. Então o reino de Deus não é frágil e persiste para sempre. O Senhor é rei para sempre. Agora os reis humanos não, eles nascem, são levados ao reinado, morrem e passam para outra pessoa. Nossos presidentes, governadores, de 4 em 4 anos pode ser mudado. Então o reino de Deus não é como o reino humano, ele persiste para sempre e é imutável. Ele não muda. Outro tema apresentado, além do reino de Deus, é o orgulho e rebelião, que aí nós veremos também no livro. O livro mostra o orgulho humano em oposição a Deus. O orgulho que faz você se rebelar contra Deus. Mostra que a arrogância dos reis inevitavelmente conduz à queda. Nabucodonosor se enche de orgulho por seus feitos arquitetônicos e pela grandeza da Babilônia sobre todos. Veja, até hoje as construções babilônicas impressionam. Até tem, você der um Google, né, construções babilônicas, mas tem até memes, né, que é assim, 2.700 anos atrás, na Ásia, lá na região da Babilônia, umas construções magníficas, belíssimas e tudo, assim, os jardins da Babilônia, um monte de coisa. E aí você pega 2025, os arquitetos fazendo umas casas quadradas, uns negócios assim sem beleza, né? Então você pega 2.700 anos atrás, umas coisas maravilhosas e hoje dizem nem tanta beleza, né?
Mas para você ver do que o rei se orgulhava justamente da sua arquitetura, da sua beleza, dos seus monumentos, né? É o que nós vamos ver na imagem que ele manda fazer de si, né? Era algo de ele se orgulhar. Vamos ver lá 4, 33 a 32. Você fala? Alguém pode ler? Então, aí depois disso Nabucodonosor fica doido e isso é cumprido, né? Ele vai viver como um louco com os animais, comendo pasto e essas coisas. Mas veja, ele se ensoberbece, seu coração se orgulha e Deus diz, pois tu vai cair é hoje mesmo. A soberania de Deus sendo demonstrada, né? Contra o orgulho e a rebelião do homem. O homem, isso aqui não é, olha, para minha glória, para minha majestade, a Babilônia. Aí Deus diz, pois vamos ver, não durou mais um dia, ele virou um louco e por causa da sua soberba. Belsazar, ao profanar os utensílios do templo durante seu banquete, também veremos, foi repreendido por Daniel e condenado naquela mesma noite. Dário, vulnerável às manipulações de seus conselheiros, viu sua limitação diante da fidelidade de Daniel e do poder soberano de Deus. Então todos os governantes do povo vão ser tratados nessa questão do orgulho e o orgulho que leva à rebelião contra Deus. Eles conhecem Deus, eles passam a conhecer Deus, sabem quem é o Deus verdadeiro, porém o seu coração se orgulha e eles de certa forma se rebelam contra Deus e Deus então age contra eles. Mesma coisa que nós vimos nos livros anteriores, ao qual Deus usa uma nação para disciplinar seu povo, essa nação acaba se ensoberbecendo, então Deus julga também as nações. Quem escreveu o livro de Daniel, né? O próprio livro oferece indícios de autoria. A partir do capítulo 7, Daniel passa a escrever na primeira pessoa, então ele trata dele mesmo, né? Nós fomos, eu fui, relatando suas visões e experiências de forma direta. Esse detalhe sugere naturalmente que o profeta Daniel seja autor do conteúdo. Porém, o uso da terceira pessoa nos capítulos iniciais, de 1 a 6, pode indicar que alguém tenha determinado a estrutura do livro ou organizado esses relatos históricos. Então, Daniel ele escreveu, narrou essas histórias e alguém organizou, e alguém transcreveu, e nessa transcrição, nos primeiros capítulos, foi colocado terceira pessoa. Então, o autor do livro é o próprio Daniel. Ele mesmo ditou, escreveu essas verdades. A data que foi feito o livro. O livro de Daniel está situado no contexto do exílio babilônico, que foi iniciado em 605 a.C. Então, 605 anos antes de Cristo foi iniciado o exílio babilônico, quando Nabucodonosor levou cativos de Judá para Babilônia. Isso a gente vai ver no primeiro capítulo de Daniel, aula que vem. Daniel viveu e serviu tanto no Império Babilônico, quanto no início do domínio persa, o que coloca seus relatos entre mais ou menos o século VI e o século V a.C. Então, mais ou menos no ano 600 e pouco ou 500 e pouco antes de Cristo. O Império Babilônico cai no livro de Daniel e o Império Persa toma conta do Império Babilônico.
ele domina o Império Babilônico. O Império Persa hoje é onde é mais ou menos o Afeganistão. Os afegãos, eles falam persa, eles falam árabe e persa. Então, onde é o Afeganistão, tem aquele filme O Príncipe da Pérsia, não sei se vocês já viram, é ali no Afeganistão. É o povo antigo, os persas, né? O que é hoje o Afeganistão ali. Então é um império que veio de lá, que era forte naquele período, e ele domina a região, vai dominando essa região para o lado onde hoje é Israel, né? A Palestina. Então era um império forte ali na região do Afeganistão que vem dominando até chegar ali na Palestina, onde hoje é Israel. Contexto histórico que acontece no livro, né? A gente já está perto de terminar. Deixa eu terminar cedo. Nabopolassar, em 626, mais ou menos, ele é entronizado na Babilônia, quando os babilônicos se declaram independentes do enfraquecimento do Império Assírio. Então, o Império Assírio, aquele que primeiro domina, aquele que tem umas batalhas contra Israel, ele é enfraquecido. Então, o Império Babilônico domina o Império Assírio, que a gente vê muito na Bíblia, né, falando da Assíria. Em 605, então, com a morte de Nabopolassar, seu filho e general Nabucodonosor assume o trono e passa a controlar os territórios antes dominados pela Síria, incluindo Judá, que é o reino do sul de Israel. Lembra daquela divisão? Israel estava dividido entre reino do norte e reino do sul Judá. Então Nabucodonosor ele assume o poder com a morte de seu pai, ele era um general e filho do rei, então ele domina todo aquele território, vindo do lado leste para oeste, para o leste, né? Daniel, em 605, quando ele assume o poder e ele domina tudo, Daniel é levado para a Babilônia na primeira deportação, junto com os outros jovens da elite de Judá. Então, lembrem-se que essa é a mesma história do livro de Ezequiel. Veja, são várias levas de escravos, né? Ezequiel também foi uma delas. Os babilônicos eles estão levando as pessoas, Daniel vai na primeira leva, Ezequiel também foi, e eles profetizam lá na Babilônia. No século VII e VI, os filhos do rei Josias, que sucederam ao trono de Judá, não aceitaram o papel de vassalos da Babilônia e se envolveram em constantes conspiração contra o rei. As consequências que isso trouxeram, essas rebeliões resultaram em sucessivas deportações e finalmente a destruição de Jerusalém em 1586. Então, em 1586, a Babilônia destrói Jerusalém. E aí eles não têm mais templo, eles não têm mais onde adorar. E aí depois é o que a gente vê lá no profeta Ageu, eles retornando, reconstruindo o templo, reconstruindo os muros, porque aquilo foi tudo destruído. Por quê? Porque os filhos dos reis, do rei Josias, os que estavam reinando, eles conspiraram contra a nação ao qual eles estavam sendo vassalos. Como era? Babilônia invadia uma nação e fazia aquilo uma nação vassala. Você vai passar a me servir. Vai continuar o Denner sendo governador de vocês, só que ele vai me pagar agora tributos e vai me dar gente para que trabalhe para mim. Então, eles fizeram rebeliões e aí a Babilônia diz, não, vocês estão se rebelando muito, vamos acabar com tudo. Isso o Senhor já tinha dito que aconteceria, né? Em 562 antes de Cristo, mais ou menos, termina o reinado de Nabucodonosor. O Império Persa surge, liderado por Ciro o Grande, que derrota os babilônicos e assume o poder. Então, Ciro ele vem, derrota Nabucodonosor e assume o poder da Babilônia, que é o persa, né? E isso tudo, gente, é extra-bíblico, né? Isso aqui é história. Se você for, os arqueólogos, eles acham e confirma a Bíblia, né? A Bíblia demonstra isso, um livro antigo, né? Muitos anos atrás.
E aí os arqueólogos hoje, eles veem essa história. Então, essas datações certinhas, você encontra nos livros de história daquelas nações. Você pode ver como o Antigo Oriente Próximo. Você buscar por isso, aí você vê a história Antigo Oriente Próximo. Toda a história daquela região em volta de Israel ali. É conhecido como Antigo Oriente Próximo. Entre 539 e 538, lembrando que antes de Cristo o tempo é decrescente, ele vem voltando. Entre 539 e 538, um ano após a conquistar a Babilônia, Ciro permite que os povos retornem às suas terras e reconstruam seus casas e templos. Então, é o retorno do povo, que a gente também vê no livro de Esdras. Era o estilo de governo, o estilo de reinado de Ciro. Ele permitia que as pessoas voltassem para as suas terras e adorassem seus deuses. Então, ele dominava as pessoas dessa forma, as conquistando. Então, eles continuavam sendo, de certa forma, vassalos, mas eles podiam ir para a sua terra e levar a sua vida normalmente. Nós observamos também nas Escrituras que Deus ele manda Ciro fazer isso, né? Manda deixar que o povo vá embora e que eles reconstruam e que adore ao Deus verdadeiro. Então, aqui ficou parecendo devagar. Já o final aqui. Concluindo o livro. Concluindo o livro, não. A introdução do livro, né? O livro de Daniel serve para nós e serviu para o povo, para os primeiros leitores daquela época. Lembrando que eu já disse isso, a escritura ela tem que ser observada de 3 formas, né? Por exemplo, Daniel proferiu essas palavras em um tempo. Aí quem são os espectadores da Bíblia, né? Os primeiros ouvintes, os primeiros leitores e nós, que é fora do tempo daquela. A verdade bíblica é uma só, mas sempre há 3 ouvintes na Escritura. Por exemplo, se você for ler o Evangelho, o Sermão do Monte, que a gente está observando à noite, teve os primeiros ouvintes, aqueles que Jesus estava pregando, teve os primeiros leitores, que foi quando Mateus escreveu, que foi anos depois, lá para os anos 60 já, 60 e pouco, depois de Cristo. E tem nós, que é 2025 anos depois de Cristo. Então, há sempre 3 espectadores. Por exemplo, se você for ler Gênesis, você tem que ler com a mente de 3 pessoas. Além de 2 pessoas que estavam escutando Moisés, que os 5 primeiros livros da Bíblia foi escrito por Moisés. Então, tem aqueles primeiros ouvintes, aí vai ter os primeiros leitores do livro e vai ter nós, 2025 anos depois. A verdade para aqueles primeiros, para os segundos e para o terceiro. A verdade central é a mesma para todos, mas a gente sempre tem que pensar, o que é que aquele primeiro povo entendeu? O que é que aquele primeiro povo absorveu? E para que serviu tal palavra para aquele primeiro povo? Aí isso é um pensamento. E para o segundo, para os primeiros leitores, o que é que eles estavam passando? Porque, por exemplo, quem são os primeiros, a gente vai ver isso, quem são os primeiros leitores de Daniel? Daniel estava na Babilônia. Então, será que os primeiros leitores do livro, eles estavam cativos ainda ou já tinham passado o cativeiro e era para eles se lembrarem do que eles tinham passado? Entendeu? Então, isso tudo é um contexto histórico ao qual é muito importante nós termos na mente quando vamos estudar um livro. Aí, semana que vem eu trago isso, porque a princípio, as escrituras, se você for ver no contexto judaico, os judeus, eles têm muita tradição oral. O que é isso? Eles não eram de ler, mas de falar. Por isso que os rabinos, que são os pastores deles, eles têm vários e vários livros, se não todo o Antigo Testamento, de cor. Eles sabem de cor, assim, eles recitam. E se você às vezes botar no Instagram, no YouTube, é interessante, que as crianças ficam lá no culto e tem as aulas, né? E eles recitam a Escritura como se fosse cantando. Gênesis, Êxodo, não cantando o nome dos livros, mas, por exemplo,
eles vão ler Gênesis 1, eles cantam Gênesis 1. A palavra é meio cantada, eles lendo, porque é mais fácil de decorar uma música do que você lendo, né? Aí os salmos, eles cantam os salmos, então eles conseguem decorar. Pode ver um rabino recitando, colocar lá. Ele vai estar num tom de canto, ele vai estar recitando e cantando, assim, num tom, né? Não cantando alegre, assim, mas ele lendo, por exemplo, vamos ler, só abrir aqui em Gênesis para dar um exemplo. Ele lê: no princípio criou Deus os céus e a terra. A gente lê assim, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Essa é a nossa forma de leitura. Eles não. Eles já leem de um tom mais cantado, que eu não sei cantar, né? Mas é tipo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vai lendo mais ou menos assim. Tipo a católica antigamente, né? Não lia meio cantado, porque a música ela grava melhor na cabeça. Então eles leem assim e ficam repetindo. Tipo, vamos ler Gênesis 1 com as crianças. Eles repetem umas 30 vezes. Eles ficam: no princípio que eu dei os céus e a terra. No princípio que eu dei os céus e a terra. E aquilo não sai, meu amigo. Aí por isso que você vê os meninozinhos judeus tudo preso assim no... eles têm tudo decorado, porque essa forma deles de decorar. Repetição e canto. Interessante. Só um parênteses. Então o livro de Daniel serviu para lembrar o povo de que suas angústias não terminariam com o fim do exílio babilônico. Olha que interessante. Vai acabar o exílio, nós vamos ficar bem? Daniel diz: não. Vamos passar o deserto, vai tudo ficar maravilhoso? Daniel diz: vai não, que ainda não é o tempo de ficar tudo maravilhoso. Embora o julgamento pelos pecados das gerações pré-exílicas tivesse sido cumprido, Deus deu ali a disciplina que ele prometeu no exílio, Israel ainda não havia alcançado o nível espiritual que Deus exigia. Então veja, Deus diz: eu vou disciplinar vocês, não foi isso que a gente viu nos profetas? Vocês vão ser levados cativos tantos dias, depois eu vou libertar a uma remanescente fiel que vai voltar e vai reconstruir minha casa. Aí o povo diz: pronto, acabou o exílio, vai ser só maravilhas. Deus diz: não, porque vocês não se arrependem. Então vocês ainda vão sofrer. Aí Jesus vem lá 600 anos depois e diz o quê? No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então às vezes a gente pensa: a gente está no exílio, a gente está no deserto. Aí passa o deserto na nossa vida, a gente consegue vencer. Aí diz: agora vai ser só maravilhas, eu me converti, não sei o que. Deus diz: não, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Aí há um momento que você não terá mais aflições, que aí você vai estar completamente santo comigo. Então é o nível espiritual que Deus exige, nós nunca alcançaremos nessa terra. Então enquanto estivermos aqui, teremos aflições. Mas a gente vence as aflições como? Observando Cristo, sabendo que Ele está do nosso lado, enfrentando conosco, que o Espírito Santo está aqui, observando o passado, o povo de Deus, e vendo o que eles passaram, para que nós estivéssemos aqui hoje também, né? Assim, suas expectativas de plena restauração precisariam ser adiadas, e o tempo de provações e angústias continuaria. No entanto, Deus não deixou o seu povo sem esperança. Ele revelou a promessa da ressurreição. Vamos ler lá Daniel 12, no finalzinho. 12:2. Alguém pode ler? Então, aqui Deus ele traz a escatologia, né, através de Daniel, fim dos tempos já. Olha, vocês sofreram, vocês passaram por muitas coisas, mas isso é esperança. Vocês ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Às vezes a Escritura ela dá essa dualidade, né? Como é que a gente pode ter esperança se Deus diz: tá falando aqui da vida eterna, mas está falando também de um horror eterno? E aí é a questão se eu não me engano, algumas seitas, elas acreditam na morte da alma, né? Ou que aquela alma sofredora não irá sofrer para sempre, a alma pecadora, né? Pecadora não, que todos nós somos pecadores, mas aqueles não salvos, eles não sofrerão para sempre. Mas textos como esses deixam claro
que tanto a vida dos justos será para sempre, como a vida dos condenados será para sempre. Eles sofrerão para sempre. Mas como ter ânimo diante de um texto como esse, que traz essa vergonha eterna, um horror eterno? Então, nós veremos isso. Não vou adiantar, porque é um tema muito importante para nós. Quando chegar lá no capítulo 12, a gente vê que diante também de textos como esse, você pode glorificar o nome de Deus e se alegrar nele. Isso para alguns é absurdo. Quem defende a salvação universal, quem defende a mortalidade da alma, acho isso absurdo. Como é que eu vou glorificar a Deus diante de um texto como esse? Outros para vergonha e horror eterno. Então, nós entendemos que sim, nós podemos glorificar a Deus diante disso. Chegar lá a gente vê. Lembrem-se aí, anota, marca e bota assim uma interrogação para a gente lembrar para você lembrar quando a gente chegar aí. Então, assegurando que a vitória final pertence aos que permanecem fiéis. Além disso, chamou o povo a perseverar em meio a este processo de purificação. Então, Deus ele chama seu povo a perseverar nos momentos de dificuldade. Aí, o que é que o Novo Testamento vai tratar? A gente vai ver isso também. Que quando a gente passa por angústias, isso é nós sendo purificado e nossa fé sendo testada. Então, às vezes a gente está passando por uma aflição, às vezes a gente está passando por uma dificuldade, às vezes a gente quer arrancar os cabelos, quer matar alguém, mas a gente tem que dizer, Senhor, é nesse momento que minha fé é tratada. C.S. Lewis, em um dos seus livros, ele vai tratar isso, né? Eu também vou trazer a frase dele, eu não lembro ao certo como é agora de cabeça, mas é uma frase que impacta o cristianismo puro e simples. O cristianismo puro e simples, C.S. Lewis, que é aquele que escreveu as Crônicas de Nárnia, depois pesquise o filme, Crônicas de Nárnia. Ele era anglicano, cristão, e ele faz esse filme, e o filme ele traz ali de modo velado características cristãs. Tem Aslan, que é o leão, aí o leão morre pelas crianças, depois ressuscita, é bem interessante. São, se não me engano, 6 ou 7 livros. E aí C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, é o melhor dele, Cristianismo Puro e Simples. E ele escreveu esse livro pós-Segunda Guerra. Como é que ele escreveu? Um jornal chamou ele, pós-Segunda Guerra, a Europa destruída, né? Logo após mesmo a Segunda Guerra, e um jornal chamou ele para fazer textos semanais. Então, esse livro, Cristianismo Puro e Simples, cada capítulo é uma semana do jornal que foi retirado, né? Aí juntando a esse Cristianismo Puro e Simples, pós-Segunda Guerra. Então é um livro muito bom. E aí ele fala sobre isso, que nossa fé testada não é no momento de paz, mas é naquele momento da angústia, porque na paz é muito bom ter fé, crer em Deus, mas no momento da angústia é que sua fé é posto à prova, né? C.S. Lewis era amigo do Tolkien, que Tolkien fez Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis também tem aspectos cristãos velado. Eles dois eram cristãos e eles fizeram livros e colocaram ali de modo escondido coisas cristãs em Senhor dos Anéis, em Nárnia. Eles dois eram amigos. Tem até um livro que é as conversas entre eles, Tolkien e C.S. Lewis. Crônicas de Nárnia, você lê, é um livro bom. Estou aqui, parêntese, viu gente, não é aula não. Para você ler para as crianças, para você ler também. Ele fez para os netos dele, ou para os filhos ou para os netos dele. Mas é um livro muito bom assim de história. Então, continuando. Então, ele demonstrou isso, né, que o povo deveria se perseverar em meio a este processo de purificação, como nós também lembramos, como nós também devemos, lembrando que os sofrimentos faziam parte do plano divino para preparar os fiéis para a glória futura. Então veja como é interessante isso. Às vezes a gente sabe por que nós sofremos, é uma pergunta justa. Por que eu, sendo crente, eu sofro? Isso é uma pergunta teológica. Por que existe o sofrimento? Porque você pode perguntar, por que existe a alegria? Isso tudo são perguntas que você leva para a teologia. Por exemplo, por que existe pai? Por que existe mãe? São perguntas filosóficas e teológicas. Por que existe filho?
Por que existe sofrimento? Por que existe tristeza? Por que existe choro? Por que existe alegria? Por que existe solidão? Por que existe saudade? Tudo isso, se Deus criou todas as coisas, há uma intenção para isso. Há aspectos do pecado, nós sofremos por consequência do pecado, mas Deus não usa todas as coisas para a sua glória. Então, se eu sofro, se eu sinto saudade, se eu amo, isso representa algo no caminho da redenção. Então, isso é algo que nós também vamos ver. Então, veja, lembrando que os sofrimentos faziam parte do plano divino para preparar os fiéis para uma glória futura. Então, às vezes Deus usa o nosso sofrimento para glorificar o nome dele. Isso nós devemos saber como. Então eu vou sofrer, eu vou ser melancólico, eu vou ter depressão para glorificar o nome de Deus? Não. Mas nos momentos de sofrimento decorrentes do pecado do mundo, você pode glorificar a Deus se mostrando fiel a Ele. Está entendendo? Não é seu sofrimento, seu abatimento que vai glorificar a Deus, mas como você passa pelo sofrimento e pelo abatimento. Não é Jesus que diz, lá em João 14, olha que interessante, João 14, abram aí, para a gente ver essa questão bem clara. Ó, alguém pode ler 14:1, João? Então, não fique angustiado o seu coração, né? Agora leu 13:21. Aí, ó, só isso. Em um momento em que Jesus estava angustiado, o que é que ele faz? Ele olha para os seus discípulos e diz: olha, não se angustiem. Jesus estava angustiado porque a hora dele estava próxima. Ele estava turbado o coração, estava triste ali naquele momento. E aí, o que é que ele faz no momento de angústia? Ele ajuda os outros a não se angustiarem. Então, Jesus estava angustiado, olha para os seus discípulos e diz: não se angustiem. Veja como nos momentos, então, em que a gente passa por um sofrimento, uma dificuldade, nós podemos ajudar outros com o mesmo sofrimento e mesma dificuldade. Entendeu? Então, não é na nossa tristeza que Deus é glorificado, mas como nós passamos pela tristeza. Só finalizando agora, o livro transmite uma mensagem de consolo. Toda a Escritura nos transmite alegria e consolo. Se você ler um texto bíblico e sentir tristeza, está lendo errado. Porque por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, como esses textos que nós veremos em Daniel, eles vão trazer esperança ao final e consolo, alegria para nós. Embora a nossa caminhada seja marcada por lutas e esperança da vida eterna e do triunfo do reino de Deus, embora a nossa caminhada seja marcada por lutas, a esperança da vida eterna e do triunfo do reino de Deus sustenta os crentes em todas as gerações. Então, o que é que nos sustenta? Saber que o final já está escrito, saber onde estaremos no final. Nós enfrentaremos lutas, nós enfrentaremos momentos de dor, porém, nossa esperança está no porvir. Alguma dúvida ou contribuição? Aqui acabou? Já está. Então, essa introdução ao livro, semana que vem nós iremos começar as aulas e nós vamos ler aqui